Olá, meus queridos, meus amados. Eu espero que tudo esteja bem com cada um de vocês. Aqui, pela graça do Senhor, também tudo tem caminhado muito bem. É uma alegria, mais uma vez, podermos estar juntos e compartilhar a palavra, as Escrituras, ver aquilo que Deus tem para nós, as promessas de Deus. É tão tremendo poder experimentar a bênção de Deus na nossa vida, na nossa casa, e este é o grande propósito de Deus para cada um de nós. Eu queria compartilhar uma reflexão que me edificou e eu queria compartilhar com você. Eu espero que possa trazer edificação, que possa ajudar você no seu processo, na sua caminhada cristã, de mudança, de transformação, porque cada dia mais nós nos tornamos parecidos, cada vez mais parecidos com Jesus. E este é o grande propósito de Deus. E a reflexão, eu queria que você abrisse livro de Êxodo, no capítulo 33, eu quero ler o verso 15 e o verso 16. Êxodo fala da saída do povo de Deus do cativeiro do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, Deus levanta Moisés e Moisés, então, liberta este povo e começa a levar este povo em direção à terra prometida, a Canaã. E isto é uma figura também da obra de Deus na nossa vida. Assim como aquele povo precisou passar por aquele deserto para que ele fosse purificado de tantas impurezas, de tantas coisas que eles foram adquirindo ao longo destes 400 anos de escravidão ali. Isso é um símbolo também dos desertos que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, onde Deus vai trabalhando, tratando áreas que precisam ser tratadas, mudando áreas que precisam ser mudadas, para que nós possamos, aperfeiçoados, então, receber as promessas de Deus, experimentarmos, vivenciarmos tudo aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós, e muitas vezes nós não estamos preparados para receber. E aquilo que é para ser bênção, se chegar antes da hora, ou se nós não estivermos preparados para receber, em vez de bênção, vai se tornar maldição na nossa vida. Em vez de cumprir um bom propósito, muitas vezes vai nos desviar deste bom propósito. Então eu queria ler estes dois versículos, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou no aplicativo do seu celular, Êxodo 33, 15 e 16. Eu estou com a minha Bíblia aqui, diz assim, palavra de Moisés. E disse-lhes, Moisés dizendo a Deus, falando com Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Como, pois, se poderá saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é em tu andares conosco? Assim seremos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos que estão sobre a face da terra. Se você ler este capítulo 33, 32, você vai ver que Moisés havia libertado o povo e eles estão pelo caminho do deserto, rumando para Canaã, a terra das promessas, a terra que manava leite e mel. E esse povo, Moisés subiu no monte para orar a Deus, para estar com Deus, e ele ficou muitos dias ali, nós sabemos disso, 40. E como ele estava demorando, o povo
achou que Moisés poderia ter morrido, sei lá, o que poderia ter acontecido com Moisés. Então todo o povo vem e fala com Arão, irmão de Moisés, para que ele construísse, fizesse outros deuses que fossem à frente dele. E Arão atendeu, fizeram um bezerro de ouro e começaram a celebrar isto, a fazer ofertas para aquele ídolo. Deus abomina a idolatria, imagens. E aquele povo, né, fazendo aquilo, suscitou a ira de Deus. Leia os versículos anteriores. E então Deus fala para Moisés: ó, desce rapidinho lá para baixo, que o povo se perverteu, se desviou dos meus caminhos e eu estou a ponto de fulminá-lo. E, aliás, isto acontece com parte do povo, mas enfim. E daí Deus chega para Moisés e fala: olha, vai em frente, mas eu vou mandar o meu anjo junto com você, mas eu não vou, porque se eu for, eu vou acabar destruindo todo esse povo por causa da rebelião, da dureza de coração deste povo. Mas Moisés, ele ficou inconformado, ele chega para Deus e fala: não me faz sair desse lugar, se o Senhor não for comigo, né? Porque o que vai nos distinguir? E é justamente isso que me chama a atenção neste texto. Por quê? Por que a presença de Deus era tão importante? A presença manifesta de Deus era tão importante para Moisés. Porque é o que iria fazer distinção entre o povo de Deus e o povo daquela terra. Moisés sabia que não bastaria só chegar lá, vencer aqueles reis, desapossar aqueles reis e tomar posse da terra que Deus havia prometido para eles, porque a simples posse desta terra não iria distinguir eles, não iria fazer dele povo de Deus. E isto me chama muita atenção. Por quê? Porque Moisés tinha promessa, Moisés tinha direção de Deus, Moisés tinha a bênção de Deus, mas ele queria a presença manifesta. A presença manifesta de Deus. Ele está falando para Deus, ele está abrindo o coração, ele está dizendo: olha, se o Senhor não for comigo, não me faz subir deste lugar, eu vou ficar por aqui. E por que esta promessa, essa presença, aliás, era tão importante? Justamente por isto. Justamente por isto. Porque era a presença de Deus que iria dar uma nova identidade para o povo de Deus. Iria distinguir, iria mostrar que aquele povo era o povo de Deus. Era um povo diferente do restante dos povos que haviam naquelas terras. Então, o que iria fazer distinção na vida daquele povo era a presença manifesta de Deus. E na nossa vida, meus queridos, não deve ser diferente. O que nos dá a identidade de cristão, de filhos de Deus, não é o fato de nós frequentarmos uma igreja, independente da placa, independente se é batista, se é metodista, se é alguma comunidade, se é católico. O que nos dá a identidade de cristãos é esta presença. E quando nós pensamos ou falamos a respeito disto, nos vem um entendimento que esta presença é algo a ser conquistado, algo a ser alcançado. Não!
Esta presença já está conosco. Já está conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, depois você procura na sua Bíblia e lê, mas a grande maioria de nós conhece de cor este texto. Lucas, que é o escritor de Atos, ele diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isto aconteceu lá no Pentecostes. Poder. No original, esta palavra poder é dunamis. E isto fala de um poder para realizar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, sim. Mas também isto fala, e principalmente, fala de um poder moral, fala de uma excelência de alma. Fala de mudança de caráter, de transformação de caráter, de natureza. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, né, nos tornando então filhos de Deus, porque filho é só aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isto é, nascer de novo para Deus. O que significa nascer de novo? Leia o Evangelho de João no capítulo 3 e você vai entender isso. Jesus, ele chega para Nicodemos, um dos mestres da época, e ele diz assim: se você não nascer de novo, você não vai ver e nem entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Isso dá um nó na cabeça dele. Ele fala: eu preciso voltar de novo para o ventre da minha mãe e nascer segunda vez. Jesus fala: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Água é um símbolo da palavra de Deus, das Escrituras. Você nasce de novo quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, que você foi incluído na morte dele lá naquela cruz do Calvário, na morte e na ressurreição, e por crer e receber ele na sua vida como Senhor e Salvador, você nasceu de novo para Deus. É um nascimento espiritual. Mas enfim, você pode ler isso lá depois. Então, esta experiência é uma transformação de vida, não no exterior. Isto é o que a religião tenta fazer com o ser humano. Dar uma garibada, uma aparência de piedoso, né? Não, a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, nos incluindo na sua morte e na sua ressurreição, produz uma transformação de vida, mudança de caráter. Eu era um ladrão e passo a ser alguém honesto. Eu era alguém impuro e passo a ser um santo de Deus. E o significado, importante também entendermos pelas Escrituras, que santo, o significado é separado. Separado para Deus. Deus, ele nos separou para ele, nos comprou para ele, através do sangue de Jesus. Nós pertencemos a Ele. Ele se torna não só o nosso Salvador, mas principalmente o Senhor das nossas vidas. Isto fala de senhorio, isto fala de governo. Então, este poder, este dunamis,
tem poder de transformar a nossa natureza. O exemplo mais claro que eu vejo na própria natureza disto é uma lagarta. Quando eu era criança pequena, não em Barbacena, mas em Londrina, eu me lembro de, nós chamávamos de mandruvá, dava nas árvores, tinha alguns pés de fruta em casa, laranja, mexerica, e de vez em quando aparecia lá aquele monte de mandruvá no tronco, na raiz. E a gente às vezes pegava, colocava fogo num papel para matar, porque era tão asqueroso, tão nojento, mas sem entender que aquele ser tão asqueroso e nojento se transformaria dias depois numa linda borboleta. Então é mudança de natureza. Era lagarta, se transforma numa borboleta. Era perverso, mau, e se torna em alguém bom, bondoso. Então é mudança de caráter, de dentro para fora. Não é só fora, não é só o exterior, não é uma mudança aparente, mas é uma mudança completa, principalmente de caráter. É isto que Deus faz com cada um de nós através da nossa crença. Quando nós ouvimos o Evangelho da salvação que há em Cristo, cremos em Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e somos então transformados, novas criaturas, nova criação, novo nascimento. Tudo significa a mesma coisa, uma transformação de vida, de dentro para fora, uma mudança de natureza. O que faz este dunamis, este poder, é o governo de Deus sendo estabelecido nas nossas vidas. Paulo declara na carta aos Gálatas, ele fala, olha, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E Deus passa a viver em nós. Nós somos habitação de Deus. E é a maneira, Deus é espírito, ele não tem corpo. E nesta terra, nós nos tornamos a expressão da imagem de Deus. Nós nos tornamos a expressão, né, do grande amor de Deus pelos perdidos, pelas pessoas. Então, é uma transformação de vida. Tanto que o mesmo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, agora eu queria que você abrisse, eu quero que você leia comigo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 19. Acha aí Gálatas 5, 19. Se você não está encontrando, pode procurar no índice, ninguém está vendo. Mas importante aprender a manusear bem a palavra de Deus. Também está escrito isso. Gálatas 5, 19, Paulo diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já falei outrora, Paulo frequentemente vivia repetindo, né, que quem nasceu de novo não poderia mais viver nessas práticas. E ele diz, né, que aqueles que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Muito claro. Aí ele diz, mas o fruto do Espírito fruto do Espírito, o resultado do governo de Deus nas nossas vidas, nos guiando, nos conduzindo, é amor. Amor. O primeiro fruto é o amor. Amor. Deus é amor. Deus é amor. E nós somos a expressão deste amor. Paulo
Em Romanos 5:5, marca aí, depois você lê, ele diz assim: e o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós nascemos de novo, ao receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vida é totalmente transformada, mudada. E entre tantas mudanças, Deus nos dá um coração novo. Ezequiel 36:26, você lê depois, vai entender isso. Ele nos dá um coração novo e derrama o seu amor, né, dentro de cada um de nós. Então, com as vidas transformadas por Deus, nós passamos a expressar amor. Amor é o primeiro e o principal frutos. Mas ele continua dizendo, né? Vai vir a alegria, vai vir paz, vai vir longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses são frutos do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós vamos começar a expressar estes frutos, não mais, como Paulo diz, uma vida de pecado, mas uma vida frutífera que expressa Deus, principalmente o amor, o amor, o amor. Então, nós precisamos entender, Deus, ele habita dentro de nós e ele quer expressar esta presença em todos os lugares, em todo lugar aonde você for. Deus quer se expressar através da sua vida. Agora, eu pergunto, será que nós somos expressão, principalmente do grande amor de Deus, mas de Deus em todos os lugares? Será que em casa, para nossa família, nós somos expressão do grande amor de Deus? Será que no trabalho, lá, nós somos expressão do grande amor de Deus? Será que os nossos colegas de trabalho sabem que nós somos cristãos por causa da nossa conduta, da maneira como nós agimos, como nós falamos, como nós sentimos? Será que as pessoas no lugar onde você trabalha sabem que você é um cristão? Mesmo porque o significado desta palavra cristão, que pela primeira vez foi usado lá em Antioquia, significa pequeno Cristo. Será que na escola, será que no mercado, será que no seu lazer, no futebol, por exemplo, será que quando você leva lá um sarrafo, uma canelada, qual é a sua atitude diante disto? É dar o troco? Às vezes, esbravejar, brigar, já vi muito disso, até no meio cristão, né? Às vezes num futebol recreativo, num acampamento, num encontro, muitas pessoas, talvez alguns convidados que ainda não tinham uma experiência com o Senhor, que diante de uma falta, ou por perder um jogo, é tomado de ira, de raiva, e quer brigar, e quer xingar, e aí por diante. Será que você que trabalha como viajante, ou que tem que viajar constantemente, quando você está num quarto de hotel sozinho, e tem um controle remoto na sua mão com 200, 300 canais à sua disposição, o
que será que você assiste? Algo para a gente pensar. Será que nas festas que nós muitas vezes participamos, lá nós somos expressão do grande amor de Deus? As pessoas veem que nós somos diferentes justamente por isso? A maneira como nós nos portamos ou não. Muitas vezes não há diferença entre nós, cristãos, e as pessoas que não têm Deus na sua vida. Então, é uma reflexão para a minha vida, para eu avaliar a minha vida, para eu avaliar as minhas posturas, as minhas práticas. Por quê? Porque Deus tem trabalhado na minha vida. Desertos vêm e vão, porque Deus está trabalhando em mim, talvez trabalhando na sua vida. Por quê? Porque Ele quer aperfeiçoar a boa obra que um dia Ele começou. O mesmo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso de número 6, ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou em vós uma boa obra vai aperfeiçoar. E é o deserto, é a luta, é o sofrimento, é a dor, são as ferramentas de Deus para transformar as nossas vidas. Mas eu tenho certeza que nós estamos na estrada da salvação que tem levado, que vai nos levar, está nos levando ao céu. Nós sabemos que esse é o nosso destino final, que nós vamos morar eternamente com Deus, mas existe uma obra nas nossas vidas. Deus está nos preparando para isto. Então, esta presença manifesta, você tem levado ela em todos os lugares por onde você vai, por onde você passa. As pessoas, quando olham para a sua vida, para as suas práticas, para as suas palavras, para as suas reações, ela vê um cristão realmente ali. Então, é algo para eu e você refletirmos. Porque o que nós devemos expressar é justamente amor, paciência, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Eu falei em festas, né? Eu já vi muitos cristãos que entortam o caneco, muitas vezes nas festas. E não é a expressão de Cristo. Ah, pastor, mas não pode beber? Paulo ele fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não vou me deixar dominar por essas coisas. Aí eu pergunto para você, você está no controle? Você conhece o seu limite? Você sabe a hora de parar? Importante nós pensarmos com relação a isto. Nós podemos sim fazer qualquer coisa, temos liberdade, mas Paulo fala, você não pode usar da liberdade que Deus te deu para fazer qualquer coisa. Por quê? Porque isto fala do nosso testemunho pessoal. E em vez de você ser bênção na vida das pessoas, expressando Deus, o grande amor de Deus, muitas vezes, em muitos momentos, nós podemos nos tornar pedra de tropeço, né? Para alguém que nos conhece, muitas vezes, falar, mas isto, que diferença que há entre este professo cristão e o que não é?
Por quê? Porque precisa haver coerência entre aquilo que nós professamos crer e aquilo que nós vivemos. Nós precisamos viver de maneira coerente. Eu sei que com você não é assim, eu creio que Deus começou uma boa obra na sua vida e está aperfeiçoando. Todos nós cometemos erros. Todos nós, inclusive eu. Mas Deus, Ele vai trabalhando em nós para que esses erros aconteçam cada vez menos. Cada vez menos. E eles vão acontecer cada vez menos, ou aliás, eles não vão acontecer quando nós somos governados, conduzidos, guiados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando nós permitimos que Ele exerça este poder, né? Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no último capítulo de Mateus, Jesus fala assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E este poder é poder de governo, de governar. Então, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, querido? Amém, você que está me assistindo e me escutando? Que seja assim. A pastora ainda não é, mas vai ser. Creia. Nós temos falado sobre fé, e fé é crer naquilo, muitas vezes, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Fé é isto, é olhar para o invisível. É acreditar no impossível. É impossível, né? Alguém, um encardido, um pecador, envolvido com toda sorte de pecado, é possível sim esta pessoa ser transformada por Deus, pela obra de Jesus, e mudar este encardido, que eu um dia também já fui, numa nova pessoa, num novo homem, numa nova mulher. Creia nisso, é possível sim, Deus está fazendo isso na sua vida e Ele vai completar. É Ele quem faz, é Ele quem vai completar. Graças a Deus por isto. Não depende de nós. É o favor de Deus nas nossas vidas e eu queria orar pela sua vida. Para que o Espírito Santo que habita em você, que ele venha com este poder, com este dunamis, com este poder moral, que ele transforme a sua vida, que ele transforme o seu caráter, que ele faça de você uma nova criatura. Em nome de Jesus. Pai amado, o Espírito Santo é o ajudador, é o paracleto de Deus. Ele foi enviado justamente para nos ajudar nas nossas fraquezas e limitações. Então eu oro pela vida dos meus amados, dos meus queridos, para que o poder do Espírito Santo na vida deles venha produzir esta transformação, esta mudança de natureza, transformando completamente a vida deste querido e desta querida, mas não só na aparência, no exterior, mas principalmente no interior, no coração, transformando completamente a natureza de um pecador em um homem e uma mulher de Deus. Que seja assim, Paizinho querido, Espírito Santo de Deus, na vida de cada um daqueles que estão me ouvindo e assistindo, que vão ouvir e assistir através das mídias sociais, Pai. Que seja uma bênção na vida de cada um deles, Pai, esta palavra, que esta reflexão venha desafiar cada um deles a esta mudança e a esta transformação, não por força própria, não na nossa própria força, mas na força e no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Deus abençoe você, uma semana de muitas vitórias e conquistas, de avanços, de crescimento. Que o Senhor te abençoe, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Até o nosso próximo encontro.